Olá, estamos de volta para mais uma entrevista e hoje recebemos a visita da presidente da Acimacar, Carla Higger. Carla, bem-vinda! Um prazer recebê-la pela primeira vez em nosso estúdio. Obrigada, Ana. Uma grande satisfação. Eu falei, uma bela estrutura, né? Parabéns a toda a equipe. Realmente um estúdio top, vamos dizer assim. Uma alegria de estar aqui. Carla, o ano chegando ao fim, Natal tá quase aí, troca de ano batendo a porta, e a gente faz sempre um balanço, né, das atividades do ano. A Acimacar agora está com a última campanha, a campanha Sim. Natal Premiado. Inclusive, nessa semana tivemos o primeiro sorteio e tem mais um aí para os próximos dias. Dia 27. Isso. E também agora, desde quarta-feira, estamos com um horário estendido, né, no comércio, atendimento noturno, que fica aquela coisa assim, toda a cidade movimentada. Como é que tá isso? É uma expectativa muito grande, né, Ana? É o melhor momento do ano, né? O Natal, ele realmente tem um diferencial. A campanha, ela vem para isso, né? São R$100 mil, então é uma diferença muito grande para as empresas que participam e que acreditam nessa campanha. Nós tivemos o primeiro sorteio e a partir de sexta-feira, então, esse dinheiro já vai estar circulando dentro do comércio de Marechal Cândido Rondon novamente, né? No dia 28, um novo sorteio. Mas você me falando sobre o ano, foi um ano fantástico, né? Um ano onde nós tivemos a retomada de tudo, né? Então, todas as nossas ações, elas foram grandes, né? Eu sempre digo assim, foi um ano diferenciado, né? Então, várias ações, as campanhas muito mais fortes, né? Porque a gente entendeu, principalmente no momento de pandemia, né? Que a gente fortalece muito o nosso comércio, as nossas empresas, Marechal Cândido Rondon, de uma certa forma, né? A gente investindo. Então, a Acimacar também teve um aporte, além dos nossos patrocinadores. Então, essa visão também da diretoria, né? E um agradecimento, né, à minha diretoria que entendeu também esse momento, né? Então, é uma forma da entidade também retribuir aos associados de uma forma muito significativa os valores da campanha. Carla, quando começamos 2022, tinha toda aquela expectativa, até por conta da pandemia, toda aquela coisa, comércio fecha, abre, enfim, toda aquela coisa que nós passamos. E havia, então, a expectativa da retomada, a Acimacar não tinha mais realizado os eventos presenciais, e ao longo do ano nós tivemos belos eventos promovidos, né? Só para citar alguns, o Fórum Empresarial foi um sucesso, tivemos recentemente o Prêmio Marechal, que todo mundo estava naquela expectativa, que é o evento do ano aqui na nossa cidade, né? Isso realmente demonstra que a retomada ela veio com tudo e a Acimacar também fez o que fez em 2022, fez acontecer. Exatamente, foram grandes eventos, muito bem, como você falou. Vou puxar lá abril, né? Os nossos 54 anos, nós fizemos o show de ilusionismo no ginásio de esportes, onde nós colocamos 3.500 pessoas, mais ou menos, aproximadamente. 3.000, agora eu não posso falar, mas foram mais de 3.000 pessoas, né? Então, realmente, aquilo que você falou, eu acho que nós ficamos 2 anos tão distantes, né, sem eventos, que todos os eventos, não vou falar só da Acimacar, mas se a gente olhar todos os eventos da nossa região e de Marechal, eles tiveram um público realmente recorde, né? O Fórum Empresarial foi um sucesso total e absoluto. Prêmio Marechal, nós tivemos mais de 1.000 pessoas, eu acho que foi o primeiro ano que nós tivemos, se eu não me engano, são 1.050 pessoas que participaram, né, do Prêmio Marechal. Então, validando também, né, as 3 entidades que participam, nós só somos a entidade organizadora. Então, uma grande alegria, eu acho que fortalece a gente, eu acho que nós precisamos, né? A pandemia retraiu muita coisa e 2022 ele veio com tudo mesmo. Eu acho que agora, quando a gente finalizar, né, a gente vai olhar para trás e falar assim, ufa, né? Nós vencemos com grandes expectativas também, né, para um 2023. A entidade não para nunca, né, Ana? As ações, os planejamentos, elas acontecem. E a gente... uma certa frustração, né? Eu, no primeiro ano do mandato, eu fiquei assim, que a gente não podia fazer, né? E a gente tem um intuito, né? Então, as nossas salas, né? Os cursos gratuitos, então, assim, recorde de público também, né? Nas nossas locações e principalmente nos cursos, né? Fortalecendo essas pessoas, né? Os empresários, os colaboradores, então... Isso também é muito importante, né? E esse é o nosso papel, né? Desenvolver as pessoas para o mercado, né? Para essa trajetória louca que é a nossa vida hoje, né? E buscar, né, melhorar cada vez mais Marechal Cândido Rondon.
Carla, o seu mandato, você já vem da reeleição, né? O seu mandato ele encerra em abril, quando geralmente acontece, né, a escolha da nova diretoria. Ainda restam alguns meses, né? Estamos nessa transição de ano. Tem alguma coisa, assim, algum projeto, alguma iniciativa, assim, de expressão que ainda vai acontecer até você finalizar a sua gestão? Nós agora entramos num período, né, principalmente como você falou muito bem, né, o comércio aberto até às 10 horas, isso fortalece muito, então a equipe da Simacara, ela está toda voltada a isso. O nosso segundo sorteio, né, então dia 27 uma expectativa novamente, né, para os premiados. Até fevereiro nós estamos mais tranquilos, mas em fevereiro nós voltamos, né? Então logo acontece a transição, né? O fim do meu mandato é no início de abril, né? Então já tem a preparação, né, de uma nova chapa, mas assim a gente não tem nenhum projeto grandioso, né? Mas manter aquilo que nós nos propomos até o final. Os cursos voltam com força total no ano que vem. E você sabe que isso foi um pedido, né, Ana? Até de alguns diretores. A gente tem muito, né? A gente tem uma relação muito boa, né? A diretoria toda voluntária e realmente são pessoas que contribuem, né, para a cidade de Marechal Cândido Rondon, posso assim dizer. Questão de cursos, né? Isso foi umas coisas assim, a capacitação, né? Porque a gente observa, né? O Cine com tantas vagas, as nossas grandes indústrias precisando. E se você falar com outro comerciante, todo mundo tem alguém que tem uma vaga de uma possibilidade de emprego, né? Então, capacitar essas pessoas, né? Nós temos outras bandeiras, né, Ana? A gente sempre fala, né? Era uma fala do presidente Copete, né? Nós vamos além das nossas obrigações estatutárias, né? Então, essa questão da nossa duplicação, que não está acontecendo, a gente busca força também, né? Apesar do ano político, né? Então, a gente vai ter que ver o que vai acontecer. A questão da Itaipu, né? Os royalties, então, os lindeiros, nós temos uma parceria também. Nosso sonho, né, que é ter uma instituição federal aqui em Marechal Cândido Rondon. Então a gente tem são bandeiras que a gente busca auxiliar a sociedade com isso também, né? Então a questão da nossa segurança, né, a gente tem alguma parcela, né, de auxílio, né, com as outras entidades. Eu faço parte, uma grande alegria, né, de poder contribuir com a sociedade, com isso também. O nosso complexo militar, né, que é um sonho, então é uma bandeira também da associação. Então são várias, né, eu acho tudo que fortalece Marechal Cândido Rondon, que a gente pode desenvolver o nosso comércio, a nossa indústria, né, os pequenos, os MEIs, enfim. A gente precisa entender, e eu gosto de falar muito isso, quando nós temos, as pessoas entendem que quando a gente compra aqui, quando a gente fortalece das nossas empresas, né, de todos os setores, todo mundo sai ganhando, a nossa cidade fica melhor. E a gente pode ver o que é Marechal Cândido Rondon nos últimos anos, né, o quanto a gente se desenvolveu, as empresas que aqui estão, todo mundo está melhorando, né, você olha, tem um empresário mexendo na sua fachada, né, mudando a sua equipe, transformando, mudando, buscando. Então, acho que isso é muito importante. Então, eu acho que esse é o papel, né, da associação comercial. E era um pedido, né? Cursos, capacitação, para a gente melhorar aquilo que já é bom que o nosso povo tem aqui de Marechal. Carla, aproveitando o gancho que você falou de todas essas demandas, a gente sabe, né, que a Simacar realmente ela é uma entidade que sempre foi e é muito engajada nas causas, inclusive regionais, não só locais, né? E aí você falou de todas essas questões, tem um complexo de segurança, a questão da transição na Itaipu, que, né, tem uma parcela, porque havia um pedido para Itaipu fazer uma parceria nesse sentido. E nós estamos passando por uma transição de governo também, né? Claro, no Paraná se mantém o governador, né? Mas, de qualquer forma, tem os deputados que mudaram, a questão do governo federal que muda. Vocês já pararam, assim, para pensar alguma coisa no sentido de retomar contatos para manter firme, vamos dizer assim, aquecidas essas demandas, para que elas realmente ganhem um up, vamos dizer assim, nessa nova fase da política? Sim. Nós estamos agora, né, da política, né, e nós temos um papel todos os anos, né, Ana? Nós somos uma entidade apartidária, e a gente deixa muito claro, isso está dentro do nosso estatuto. Mas durante, né, a campanha, alguns deputados, algumas pessoas nos procuraram e elas participaram de algumas reuniões da diretoria, onde nós colocamos as nossas demandas. Então, alguns deputados, eles se elegeram e eles estão com as nossas demandas, né? Então, a gente vai estar atento, né, com relação a isso.
essa transição de governo, nos primeiros meses, eu acho que a gente vai ter que observar o que vai acontecer, né? Sempre, eu acho que os primeiros meses eles são mais complicados, né? Mas eu acredito que a gente não vai parar, né? Que nós não podemos parar. Mas a associação comercial vai estar atenta, né? E a gente vai estar cobrando, principalmente desses deputados que se elegeram, né? E que estão com as nossas demandas, né? Porque antes de nós ouvirmos o que eles têm para nos falar, eu acho que nós precisamos, né? Como cidadão e principalmente como entidade, mostrar, né? O que nós precisamos. Marechal Cândido Rondon e nosso oeste do Paraná, né? Nós precisamos ter um olhar muito atento para tudo que acontece no nosso oeste do Paraná. Hoje nós somos a região que mais produz proteína animal no mundo. As 5 maiores cooperativas estão no oeste, né? A força, né, a diversificação do nosso oeste, né? A gente fala, a gente é uma região agrícola, mas hoje as grandes indústrias, né? A gente tem todo o setor, né? O primário, o terciário, então, secundário, terciário. Então, assim, a gente tem uma cadeia completa aqui. Então, a gente é diferenciado. Em muitos momentos, nas nossas questões de infraestrutura, nós hoje não temos, né? Se a gente pensar a duplicação, né? Na porta da nossa cidade, né? Então, assim, a gente sabe que nós não temos todos esses recursos, então, assim, a gente quer unir forças, né? A associação sozinha não faz nada. Eu acho que é uma união de forças, né? Para a gente tentar reivindicar tudo aquilo que é de direito, né? Então, a gente tem grandes parcerias, né? A Cassiopar, a nossa coordenadoria, a FACIAP, até mesmo o POD, né? Eu digo que o POD, que é o Programa Oeste em Desenvolvimento, ele é a união de lideranças do Oeste para o nosso desenvolvimento em questão de infraestrutura, né? Então, as maiores cooperativas estão lá, a questão política está lá, as associações comerciais de toda a região oeste estão lá. Então, juntos, né? Unidos, né? Buscando o bem comum. Nós temos as nossas demandas Marechal Cândido Rondon, mas a gente tem que olhar, né, as barreiras vizinhas, né, aquilo que o oeste precisa também. Então, acho que a gente fica muito forte quando a gente une essas forças, né? Então, a gente vai continuar assim, com certeza os políticos, né, eleitos, eles serão cobrados, né, porque eles levaram as nossas demandas e eles sabem, né, o que a gente está buscando. Você falou antes, falamos, né, dessa transição, o final da sua gestão, enfim, né, todo um planejamento para nova gestão e tudo mais. Não é regra, mas a gente sabe que geralmente, né, o vice-presidente, o primeiro vice-presidente da entidade, ele acaba colocando o nome à disposição para ser eleito presidente. E possivelmente é isso que vai acontecer na próxima troca de diretoria? Assim, a gente tem uma caminhada, né? Eu já estou há 12 anos, então eu estive em várias... já fui do comércio, já fiz o Prêmio Marechal, fui vice, né? Segunda vice, daí primeira vice, a gente vai se preparando, né? É uma responsabilidade muito grande, né? É um voluntariado, aquilo que a gente estava conversando um pouco em off, né? Hoje existe uma grande responsabilidade de você ser um presidente de uma entidade ou, enfim, de qualquer coisa que você assuma. É habitual, né? Acontece do vice-presidente colocar o seu nome. Foi assim quando o Ricardo, né, saiu, eu coloquei meu nome à disposição. O Paulo Grenz, ele está se preparando, mas a gente também pode ter, né, um movimento de uma outra pessoa interessada, né? Isso pode acontecer, mas é meio que uma tradição, e a gente tem um estatuto também, né, da Associação Comercial. Então, mas existe uma preparação, né? Existe toda uma responsabilidade em cima do cargo, né, que a gente ocupa. Esse estar presidente, ele tem grandes responsabilidades, né? E como você falou, né, é uma entidade muito representativa. Hoje nós somos a maior do estado do Paraná, né? E a gente não tem dados do Brasil, né, mas per capita hoje nós somos a maior associação comercial. Hoje nós estamos com 2.151 associados, se eu não me engano, né? Agora a gente vai ter e você sabe, Ana, que isso é uma coisa assim que é um diferencial também, né? Na pandemia a gente recebeu, pós-pandemia, muitas entidades, né? A gente tem essa troca, né? As irmãs, as irmãs, né? E Marechal Cândido Rondon, vocês perderam associados, né? Como foi a pandemia? Porque muita gente, né, acabou perdendo associados, né? Nós não tivemos isso. Nós mantivemos o nosso quadro, nós aumentamos, mas nós tivemos ações significativas. E eu te falo isso com a questão do Retoma Marechal, né? Que foi um olhar diferenciado, né, dos diretores da associação comercial, da gente ver que nós poderíamos fazer mais pelo nosso associado.
Porque a gente tinha leis que, né, você mesmo falou, fecha comércio, né, era uma coisa dificílima. E com ordem a gente muitas vezes não podia. Mas o que nós podíamos fazer para fortalecer esse comércio, né, desde o primeiro momento, né, o básico lá da higiene, né, a gente logo em março, né, se você parar para pensar, né, lá quando começou a pandemia, a gente já tinha álcool em gel, a gente já usou máscara. Então, assim, eu acho que é uma responsabilidade muito grande, né? É habitual, né, que o vice ele assuma. Então, vamos ver em abril, né? A gente tem alguns meses ainda, mas existe uma preparação, né? Existe uma preparação, um estatuto que nos rege, né, com relação à entidade. Carla, a gente acompanha e sabe que todos os presidentes ou, enfim, lideranças da Cimacar sempre gostam de frisar que ela é uma entidade apartidária, né? Até você falou agora há pouco. E nós vivemos momentos turbulentos, ainda estamos vivendo um momento turbulento, politicamente falando, né? Sim. E tivemos, inclusive, por ocasiões, vendo a Cimacar sendo cobrada de alguma maneira, né? Para se envolver talvez um pouco mais, enfim. O que você diz sobre isso? Existe uma cobrança muito grande, né, com relação a isso, mas a gente entende que nós, a Associação Comercial, 2.135, né, associados, a gente está para todos os nossos associados, né? Então essa questão apartidária ela é muito importante para a gente não se envolver, né? Eu acho que as bandeiras são daquilo que é certo, daquilo que é correto, independente de lado A ou lado B, né? Nós somos uma entidade diferente de Carla, Ana Paula ou empresas, né, que de repente tomam um partido. Nós não podemos fazer isso, né? Porque nós estamos para todos. E com certeza tem A e tem B, né? Então, assim, até não falando sobre partidos políticos. Então, a gente precisa olhar para todos. Então, a gente foi muito cobrado, inclusive eu fiz uma nota, né? Nós fizemos uma nota como entidade, nós tivemos uma reunião, nós nos reunimos. A gente entende que todas as bandeiras, né? Elas todo mundo tem o direito de reivindicar suas bandeiras, mas a gente não pode colocar a entidade, né, como atuando nesse tipo de como é que eu poderia até falar, era conflito, né, porque acaba complicando muito a questão da entidade. E até numa reunião com os ex-presidentes, a gente eu tenho um conselho orientador, que ele é formado pelos ex-presidentes. Essa conduta, e a gente entende que a associação comercial hoje, ela está onde ela está. Ela tem a representatividade que ela tem pela nossa postura diante disso que você está me pedindo, né? De não se envolver, de não tomar partido, de não escolher um lado, mas se manter correta naquilo que o nosso estatuto prega. É muito difícil, sabe? Porque a gente foi muito cobrado. Tanto o presidente Ricardo, na época da pandemia, ele também foi muito com a questão do fechamento. Os ânimos, eles ficam exaltados, né? As pessoas, a gente entende e a gente tenta, sabe, Ana, da melhor forma possível explicar, né, aos nossos associados, para as pessoas, que aquilo que é possível a gente faz. Agora, o envolvimento político como uma entidade, eu acho que a gente alcançou, né, aquilo que a gente tem hoje, porque a gente não se envolve. A gente dá espaço para todos, né? Mas a entidade jamais vai se posicionar politicamente, até porque não nos é permitido, né? Nós temos um estatuto e ele nos rege, né? E você acredita, Carla, que agora temos essa transição de ano, transição de governos, enfim, algumas pessoas sendo empossadas, sejam deputados, ou, né, senadores e tudo mais, presidente. Você acredita que essa transição de ano, transição de governo, as coisas tendem a se acalmar? Porque o Brasil vive hoje um momento turbulento, né? Sim. E isso acaba influenciando, de alguma maneira, todas as cidades, no país, né? A sociedade, o país todo, né? Você acredita, particularmente, né, como uma liderança, que isso vai se acalmar, que as coisas vão tomar os seus assentos, enfim? É uma pergunta difícil, né, Ana? Porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente precisa que se acalme. Eu acho que a gente, como país, né, a gente precisa que tudo volte, né, à normalidade, né? Que aquilo que é certo, né, que aconteça. Mas
todos esses conflitos, e principalmente, né, a gente estava falando a questão das redes sociais, né, aquilo que é verdade, aquilo que não é, a gente recebe tanta coisa que a gente hoje já não sabe mais, né? Então, que a gente tenha sabedoria, né? Eu sempre falo que a gente precisa ter muita sabedoria, né? Para entender tudo aquilo que está acontecendo, né? Mas eu sempre peço, né? Que aconteça o que é melhor para o Brasil, né? Que o Senhor esteja olhando por nós, né? Porque não é fácil, né? São meses agora, né? Que a gente está vivendo. A gente tem um período antes das eleições. As eleições agora a gente já está em dezembro, né? Praticamente janeiro na nossa porta e a gente ainda vive esses conflitos. Eu não sei te dizer, Ana, nem pessoalmente, né, o que vai acontecer, porque eu acredito que o momento do Natal e do Ano Novo, ele vai trazer um pouquinho mais de paz e de calma. Mas eu acho que a partir de janeiro a gente vai ter novos movimentos, né? Eu acredito que... Mas a gente espera que, para o futuro do Brasil, né, da nossa região, da nossa cidade, que a gente tenha tempos mais tranquilos, né? E que o que for de verdade e o que for correto prevaleça, né? Eu acho que a gente não pode passar por cima da lei, né? Eu acho que tem que ser aquilo que... E saber o que hoje, né? São tantas frentes, tantas coisas que se falam, a gente nem sabe mais o que é verdade, o que não é, né? Mas eu sempre peço para Deus, né? Que é superior a tudo e que tudo vê e tudo sabe, né? Que Ele nos dê uma força aí nesse momento que a gente vai viver. Mas como Carla, eu espero que a gente tenha um 2023 mais tranquilo. Carla, você falou antes, já são 12 anos de caminhada aí né, nesse envolvimento com associativismo, enfim. Então você tem experiência de sobra aí, né? Você participa hoje também de outros movimentos associativistas. Qual que é hoje o seu envolvimento com o POD, com a Cassiopar? Uhum. Hoje até eu fui empossada agora na diretoria da Cassiopar na semana passada. Inclusive eu não estive, porque eu estava com a minha mãe em São Paulo. Então hoje eu tenho uma pasta, né? Eu sou uma diretora da Cassiopar. Posso contribuir também. No POD nós já temos, né, uma cadeira durante muitos anos, né, desde que o POD foi criado, um envolvimento muito grande até de opinião e, enfim, de voto dentro do POD. A questão dos lindeiros também, eu acho que nos fortalece muito, né? Os municípios lindeiros, eles precisam reivindicar, né? E hoje nós temos um grande líder, né, que é o prefeito Heraldo de Guaíra, então capitaneando tudo aquilo que nós perdemos, né? Nós ganhamos muito com a Itaipu, mas a nossa região, ela não pode ser esquecida com relação a isso. E você falou muito bem, o associativismo e o cooperativismo, eles falam muito forte comigo, né? Eu acho que quando a gente está dentro desses movimentos, e a nossa região é assim, né? Então, poder contribuir, né, voluntariamente para isso, eu acho que como pessoa eu me sinto muito realizada, que eu falei para você antes, né, eu gosto de poder participar, buscar o que é melhor, né, para nossa, poder contribuir de alguma forma, né. Então, hoje dentro da Cassiopar, né, eu estou como diretora e dentro do POD, dentro dos lindeiros, nós também temos uma participação. Qual diretoria você subiu? Empreendedorismo. Empreendedorismo. É a única rondonense que está nessa? Não, a Cassiopar ela já foi, né? O Sérgio já foi presidente da Cassiopar. Hoje o Mairos também faz parte, né, da Cassiopar. Nós temos a Tina, que faz parte, o Sérgio. Então a gente tem uma galera que pode contribuir bastante lá com o pessoal da Cassiopar. Inclusive o Mairos hoje, ele está até na FACIAP, né? Ele estava como presidente do Conselho Jovem e o presidente o convidou então para fazer parte como diretor da FACIAP. Então nós temos grandes lideranças, né, assim, que participam ativamente, buscando, né, para Marechal Cândido Rondon e para toda a região, de uma certa forma. Carla, quando a gente vê lideranças como você, né, engajadas, e a questão mulher, né, a gente sabe que Marechal não teve até hoje uma mulher prefeita, uma mulher vice, e em poucas oportunidades mulheres ocuparam cadeiras na Câmara de Vereadores, né? Então, quando a gente fala em política, sempre vem, né, o pessoal comenta, né, como é importante a participação da mulher. E por vezes até comentaram já comigo, né, assim, falando de você como uma liderança, uma rondonense que poderia se tornar uma política, sei lá, uma vereadora, uma vice, uma prefeita. Eu queria saber de você, até porque você tem a família toda tem um pezinho na política, né? Eu queria saber de você, se você tem essa vontade, se isso
em algum momento já passou pela tua cabeça? Porque assim, a gente já daqui 2 anos já temos eleições municipais, né? Já a gente fala que está longe, mas não está tão longe assim. E a Carla, tem vontade de se envolver na política? Então, eu acho que esse tipo de comentário acontece muito pelo meu pai, né? Então, ele foi vereador durante muitos anos, foi prefeito de Pato Bragado. Ele tinha um desejo muito grande de poder contribuir, né? E ele fez o trabalho dele muito bem. É um homem que eu honro e que eu agradeço, né, pela conduta dele, né? Mas a Carla, eu não vou te falar assim, eu gosto da política, eu gosto, né, de ouvir, enfim. Eu acho que a política, ela tá na vida de todo mundo, até quem diz que não gosta, né? Você precisa viver a política, né? Mas hoje eu vou te dizer que eu não tenho ambição nenhuma, né, em nenhum cargo político, né? Eu fico muito feliz de poder contribuir, né, esses 12 anos, né? Porque a gente não precisa ser presidente, né? Eu vou sair em abril, mas a minha trajetória dentro da Cimacar, enquanto eu puder, né, e os presidentes acharem que eu posso contribuir, eu quero estar contribuindo, mas a política tem muita responsabilidade. Eu acho que hoje você ocupar, né, uma cadeira, você tem que ter uma responsabilidade muito grande naquilo. E a minha vida profissional hoje também, né, eu não conseguiria, a gente aumentou significativamente o quadro daquilo que nós temos e que eu estou trabalhando hoje, porque eu mudei totalmente, né, de profissão. Então, meu tempo hoje também, como presidente, né, e como administradora, né, dos negócios, ele também ele usa muito de mim, né. Eu tenho as minhas meninas também, né, a minha família que é o que eu tenho de mais importante. Então, se eu te falar hoje, a Carla não tem ambição nenhuma com a questão política, né? Naquilo que eu posso contribuir, né, como pessoa, hoje, né, a entidade também, naquilo que a gente pode, as boas parcerias, né? Eu sempre falo que a gente não olha A ou B, né? Mas aquilo que é bom, projetos bons para Marechal Cândido Rondon, sem nenhum título ou ambição ou qualquer coisa nesse sentido. Eu acho que é uma questão minha mesmo de poder participar, né? De poder contribuir, isso é muito forte dentro de mim, e poder ser uma voluntária, né? Então mas eu acho que eu não me enxergo mais em nenhum cargo político. Eu não sei se alguma vez acho que eu nunca ambiciei isso, acho que eu não tenho isso dentro de mim. Talvez eu acho que isso aconteça pelo meu pai, né? Porque tem uma trajetória dele. Mas ele também, né? Como ele diz, né? Agora ele quer viver, né? Tá curtindo a vida, tá aproveitando. E eles não incentivam? Ele que já foi prefeito, que já passou por toda... Vereador, prefeito, enfim, que já viveu, né, intensamente a política, ele não incentiva? Ele fala, cara, é um caminho bem... a gente até tá falando dos bastidores, né? Às vezes você pode ter a melhor da intenção, né? Mas hoje a sociedade, ela te julga muito, né? E por muitas vezes você às vezes não faz as coisas porque não é porque você não quer, né? Mas o grande líder, ele precisa saber dizer não, né? E às vezes a gente não contenta muitas pessoas com relação a isso, né? Então, ele fala que foi um período da vida dele de grande aprendizado, né? Ele tinha como poder, né, contribuir, né, para o crescimento, né, de Pato Bragado, na época quando ele esteve como prefeito, como vereador também, enfim, na emancipação já ele participou. Então, só que ele fala assim que é um momento de vida assim que você 24 horas, você não né, eu sou presidente 24 horas, né, ele era prefeito 24 horas, então você abre mão de muita coisa. Então, ele não tem um incentivo, não. Ele fala que é um caminho bem... São tempos, assim, de vida, assim, que... Lógico, né? Uma grande satisfação de ter contribuído. Ele tem, né, uma alegria muito grande nisso. Mas ele fala que muitas vezes você tem que falar não para coisas que às vezes as pessoas não entendem, né? E esse é o papel da liderança, né? Esse é o papel de poder enxergar aquilo que você pode, né, fazer e que você colocou, né, como trajetória do seu mandato, né, e eu acho que a gente tem que saber cobrar isso também, né, porque as pessoas não podem só falar, olha, eu vou fazer isso, né, mas chegar no final dos 4 anos e a gente vê se as pessoas realmente fizeram, né. Então, tudo aquilo que ele se propôs,
e ele fez, mas eu não tenho incentivo familiar para isso também, não. Carla, você tem todo esse envolvimento aí de muitos anos. Como você definiria a Carla que começou presidente e a Carla que está se encaminhando para presidente, enfim, final de gestão? É uma escola, né? Uma universidade, é um intensivão, né? Eu acho que é uma grande oportunidade, né? Sou muito grata, né, pela escolha do meu nome. A gente não se intitula presidente, né? O conselho orientador normalmente ele enxerga, né, nas pessoas que participam da diretoria, um líder que, né, ele está ali. Às vezes a gente não se acha, não se percebe, né? Eu sou uma pessoa totalmente diferente, né? Eu vivi muita coisa, não posso dizer nesses 2 anos, né, porque eu ainda não finalizei. Mas é uma experiência incrível, é algo que você, mesmo os conflitos, né, as crises, que a gente teve várias, né, eu digo que quem viveu a pandemia né, viveu essas eleições, a gente tem conflitos que às vezes existe uma cobrança muito grande, né, em todos os setores, e a entidade, ela simplesmente participa de uma forma como desenvolver, como fomentar, como auxiliar, né, os associados. E uma cobrança muito grande dentro da entidade, né? A gente vê assim que as pessoas entendem, né, uma força muito grande. Então a gente precisa responder isso à altura. Tenho feito o meu melhor, né? Por muitas vezes eu tive que dizer não e é muito difícil você fazer isso. Mas os sims foram muito mais, né? Poder ter contribuído com os cursos, as capacitações, né? O show do ilusionismo, poder ter mostrado para as crianças um pouquinho do que é empreender, do que é você, né? Do associativismo. É tão bacana, assim, eu vejo algumas escolas, já tem a aula disso, né? De você buscar isso nas crianças, sabe? Assim, não desenvolver neles isso, né? Eu acho que automaticamente a gente coloca isso, né? A gente vinha falando um pouquinho nos bastidores, que os nossos filhos, eles olham muito mais as nossas ações do que aquilo que a gente fala, né? Então a gente vai estar semeando essa sementinha do associativismo, do cooperativismo, mas eu sou uma Carla muito diferente, né? Muito mais experiente. Eu acho que eu tinha em algumas vezes uma ingenuidade, uma inocência, e eu acho que eu comecei, né? Eu aprendi muito, né? Com isso, né? Às vezes as pessoas nos olham e nos julgam por coisas, mas eles às vezes não entendem aquilo que você tem de capacidade ou de sagacidade, né? Porque às vezes você tem que olhar e pensar assim, não, você está me falando, eu estou entendendo o que você quer me dizer, né? Então, por muitas vezes a gente, estando à frente, a gente é colocada em xeques assim que você tem que ter muita sabedoria. E foi o que eu pedi para Deus, sabe, Ana? Quando foi colocado o meu nome, a princípio, há alguns anos ele já vinha aparecendo, né, como uma liderança para assumir a entidade. Por questões pessoais eu acabei não assumindo, né? Então, tinha um propósito de 2021 estar à frente. Eu sempre pedi para Deus muita sabedoria, né? Que Deus, e quem convive comigo sabe que é uma das coisas que eu falo, né? Sabedoria e que o Senhor colocasse água na minha boca. Porque às vezes uma palavra não dita, né, ou maldita, né, a gente acaba ofendendo, e nunca foi a minha intenção, né? Assim, vou falar por mim e por toda a nossa diretoria, os colaboradores, né? Olha, são pessoas excepcionais. Que equipe, é fácil ser presidente com uma galera que nem eu tenho lá. Eu sempre falo para eles são fora, né, daquilo que eles são excepcionais, têm excelência naquilo que eles fazem. Então, assim, eu acho que a gente busca, né, e principalmente no voluntariado, né, fazer o seu melhor, né? Eu sei que em alguns momentos eu de repente não fiz aquilo que muitos desejavam, mas era o que eu precisava fazer, né? Principalmente agora, né, nessa questão política, né? A gente precisa saber dizer os nãos, né? Mas poder dizer os sims e poder ter contribuído, né, para Marechal Cândido Rondon, para os associados, para as empresas, né? Nossa, essa campanha de Natal, a gente espera muito que seja um Natal muito abençoado, né? Que as pessoas realmente consigam, né, desenvolver as suas empresas, ter o dinheirinho, né, abençoado, assim, no final do mês. Então, assim, então eu acho que eu me sinto muito realizada com relação a isso. Eu acho que a Carla
não terminando ainda, porque eu tenho ainda alguns meses e vou me dedicar muito ainda. E depois também, né? Eu acho que eu posso contribuir ainda. Que o engajamento continua, né? Mesmo não como presidente, em algum outro cargo, né? Não. Eu quero poder contribuir enquanto acharem, né, que o meu nome pode estar dentro da diretoria. Eu quero poder contribuir e em tudo, né, Ana? Eu acho que a gente olhar Marechal Cândido Rondon, olha quantos clubes de serviço nós temos, né? Quantas associações pequenininhas, a gente vê a mobilização do rondonense é algo fora de sério, né? A gente, semana passada, entregou o cheque ao OPECAM, da campanha do Conselho da Mulher, que eu também faço parte, e muito feliz de fazer parte, né, desse grupo seleto de mulheres que, contribuem ativamente, né, para Marechal Cândido Rondon. O presidente não, né, mas o Wilson, que é um dos diretores da OPECAM, ele falou assim, que diferenciada que é, né, a sociedade rondonense, né? Então, os parabéns vai para todos nós, né? Que a gente enxerga o outro diferente, né? Que a gente pode fazer. Então, desejo, né, que esse espírito natalino e que a gente não brigue, não entre em conflitos que às vezes a gente vai desmerecer o outro naquilo que a gente não pode, né? Então, acho que o rondonense, ele tem um olhar tão carinhoso, né, para todas as campanhas que a gente faz, as demandas, né, de Marechal Cândido Rondon, e que a gente continue um povo assim, né, ordeiro, com esse olhar carinhoso e que acolhe todo mundo, né? Então, eu acho que é um grande aprendizado, Carla, para finalizar, gostaria que você definisse em uma ou poucas palavras o ano de 2022 e o que esperar de 2023. 2022, um ano desafiador. Foi um ano de muitos desafios, mas foi um ano que esses desafios eles se tornaram realidade, né? Então, eu acho que todo desafio ele vem recheado de estratégias, né? De você buscar aquilo que é melhor. Então, eu acho que foi um ano assim de desafios, mas desafios positivos, né? A gente conseguiu passar por cima da pandemia, a gente conseguiu estar junto novamente, a gente conseguiu concretizar os nossos projetos, aumentar as nossas campanhas, festejar os melhores do ano. Então, assim, eu acho que é um ano de desafio, mas de realização. É isso que eu posso dizer de 2022. E 2023? De esperança. Eu acho que é um ano que começa... São 365 dias de oportunidades, nós teremos desafios, nós teremos crises, nós teremos, né, mas que a gente busque, né, todos os dias ser melhor, né, fazer o melhor, entender o outro, né, uma palavra que fala muito também, empatia, né, você olhar para o outro e entender que às vezes o momento dele é um momento complicado. Então, eu acho que o ano de 2023 ele é de esperança, né, em relação a tudo, né, vida pessoal, o cenário, né, do Brasil, os negócios, né? Então, eu acho que a gente precisa buscar, né, um 2023 melhor do que foi um 2022 e uma caminhada de vida com esperança, com fé. Eu acho que é isso que a gente precisa, né? Mas eu posso definir como esperança, né, um 2023 com muita esperança e muitas realizações também, né? A gente não pode deixar de querer realizar aquilo que a gente se propõe. Carla, um prazer recebê-la aqui para esse bate-papo agradável, né? A gente poderia ficar aqui até meio-dia conversando, a gente é papuda, né? A gente é papuda. Mas de verdade que eu agradeço, né, que você se dispôs a vir aqui, tirou um tempinho aí na sua agenda e veio fazer esse bate-papo com a gente. Está sempre convidada a voltar quando quiser, sim, né? Sim. E é isso. Ana, eu que agradeço, né, ao presidente, a toda a equipe do presidente que sempre nos recebe, né, e é esse veículo que leva, né, a Marechal em toda a região, né, as notícias, as novidades, né, a gente sempre está ali, né, atento ao que está acontecendo. Então, uma grande satisfação, uma alegria muito grande de retornar a essa casa, feliz por essa estrutura de vocês, parabéns também por isso. E só posso desejar, né, Ana, a quem nos escuta, um feliz e abençoado Natal, né, com os seus, com a sua família, que seja um momento de muita alegria, de muita paz, e um 2023, assim, ó, que as bênçãos do Senhor eles estejam, né, sobre a vida de cada um de nós, né, e que
que seja um ano, né, importante nas nossas vidas e que a gente possa realizar tudo aquilo que a gente desejar e sonhar. E agradeço e me coloco sempre à disposição, a entidade também, né, um carinho, né, pelo presente, por tudo também que, né, vocês vinculam dos nossos movimentos, daquilo que a gente faz, né, e me coloco sempre à disposição e eu que fico feliz e grata por ter participado. Obrigado pelo carinho. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima. O Presente, você bem informado.